Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam todos bem. Bom, o tema da nossa apresentação é a legislação ambiental brasileira. O título do artigo escolhido é a evolução da legislação ambiental no contexto histórico brasileiro. A docente da disciplina, a professora doutora Regiane Kessler de Souza Lira. Os discentes é o Gabriel Cruz Menezes, o Ícaro Emanuel Oliveira de Souza e eu, Lucas Herculano da Silva Rodrigues. Bom, no próximo slide, nós temos aí o sumário. O sumário ele vai trazer aí a definição, os dados do artigo, o objetivo geral, o objetivo específico, a introdução, material e método, resultado de discussão e a conclusão. É como está dividida essa apresentação. Bom, aí no próximo slide, nós temos um pouquinho da definição lá do que é a legislação ambiental brasileira. Bom, e de acordo com o dicionário Aurélio, em 2018, a legislação ambiental brasileira ela vai consistir em leis, decretos e resoluções, basicamente. Então, as leis aí elas vão ser feitas, né, pelos poderes legislativos, que são aí as casas de leis de cada município, estado ou de cada país. Aqui no Brasil, as casas de leis dos municípios são as câmaras de vereadores, dos estados, as assembleias legislativas, e da União, do país, é a Câmara Federal e o Senado Federal. Já os decretos, eles vão ser aí feitos, né, por parte do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo vai ficar a cargo de determinar esses decretos. Quem é o Poder Executivo? Nos âmbitos municipais, os prefeitos, nos âmbitos estaduais, os governadores, e no âmbito nacional, quando se trata de país, aí você vai ter o presidente, o primeiro-ministro, o representante do governo e o chefe de Estado que estiver ali no poder. Bom, tudo isso tem como objetivo organizar a vida da nação, determinando condutas e ações que podem ser adotadas por um indivíduo, empresa ou uma instituição. Vale ressaltar que também é um dos princípios da legislação ambiental ter aí um equilíbrio, um desenvolvimento sustentável, precaução, prevenção de agentes que possam causar danos ao meio ambiente. Bom, no próximo slide, nós temos aí alguns dados referentes a esse artigo, né? Como o tema geral, que é a legislação ambiental brasileira, o nome do periódico a qual nós pesquisamos esse artigo, é da revista Research Society Development, o nome do artigo, que é a evolução da legislação ambiental no contexto histórico brasileiro, e aí o nome dos autores, né, que é a Cátia Soares Moreira, o José Alves Junqueira Júnior, o Paulo Eduardo de Oliveira Souza, o Heitor Soares Moreira e a Daniele Pereira Baliza. O ano e o mês também da publicação estão aí, que é fevereiro de 2021. No próximo slide, próxima apresentação, nós temos aí um pouco sobre a capa, né, do nosso artigo. Então, aí, além disso, você pode ver as datas de recebimento, de revisão, aceite, de publicação dele. Passando um pouco adiante, nós chegamos nos tópicos de objetivo geral e objetivo específico desse artigo. Ao analisar esse artigo, nós observamos aí o objetivo geral dele, que é avaliar a evolução da legislação ambiental brasileira ao longo dos anos. Então, ele vai trazer um contexto aí histórico dessa legislação, desde o Brasil Império até os dias mais atuais. Dentro do tópico aí de objetivos específicos, ele vai trazer uma análise histórica, uma identificação da legislação e também um pouco de conscientização e de engajamento público. Então, dentro da análise histórica, ele vai aí trazer princípios minuciosos, né, de diferentes períodos históricos brasileiros, e aí vai incluir diversos momentos do Brasil, das legislações que o país já teve. Então, desde o período imperial, República Velha, até os dias atuais de democracia. Na identificação da legislação, ele vai trazer aí os princípios, os primeiros conceitos que a gente teve no país. Então, o primeiro Código Florestal, lá em 1934, e as leis aí que visavam proteger os recursos naturais.
E na parte de conscientização, ele vai chamar a atenção e vai dar luz ao papel de conscientização pública e também a esse lugar de conscientização da sociedade como um todo para a questão ambiental brasileira. Dando continuidade aqui, o autor, para trazer uma contextualização de como que ele trouxe aqui essa problemática, ele trouxe ali que uma nação ela precisa de leis que regularizam a vida da população e conduza atos aceitáveis ou não da instituição ou empresa. Ele traz que o legislador ele deve ser isento das intenções pessoais ou um propósito de um grupo específico, que a legislação preceitua em prol do bem comum de um país que representa a evolução das legislações e faz necessário a partir de vários períodos históricos que contextualizam os cenários e as experiências de cada momento. Então, isso reflete que em cada período houve alterações da legislação, a legislação ambiental, mas no início houve muito de que essa legislação sempre ela foi alterada em prol do legislador ou de um grupo específico. Não havia até então uma, aval, uma conscientização para a população como um todo, mas sim para um grupo específico. Então, houve alterações somente para aquela parte ali da população e não para um todo. E também na introdução é discorrido sobre várias fases que aconteceu sobre a alteração das legislações ambientais brasileiras. É destacado até que lá em 1500, quando houve a descoberta aqui do nosso país, a legislação ambiental ela meio que foi replicada lá de Portugal. Ela foi importada de lá para cá. E um dos destaques especiais que tinham na legislação era simplesmente que era vetado, era proibido o corte de árvores frutíferas e havia um incentivo muito grande para a produção nesses ambientes, então, produção de árvores frutíferas ali para a questão ali da questão de degradação ambiental. Ali, eles tinham só esse pequeno incentivo. Em todo esse contexto, de todas as alterações que houve, desde a descoberta do nosso país até os dias atuais, evidenciam uma necessidade muito grande de verificar essa linha evolutiva da legislação ambiental, pelo fato de que existem inúmeras empresas, vários municípios e estados, englobando aqui na nação como um todo, que não conseguem seguir à risca todas as exigências dos dispositivos legais vigentes. Eles não conseguem abranger todas essas informações e não conseguem cumprir tudo que é determinado ali na legislação brasileira. Então, há essa necessidade de verificar todo esse momento, toda essa evolução para tentar perceber se houve ou não alterações significativas que viessem a trazer um benefício para o país como um todo, se foi só apenas para alguns grupos específicos. Então, nós temos essa necessidade de entender por qual motivo que as empresas, alguns municípios, alguns estados não conseguiram se adequar. Se houve uma extravagância nessa legislação ou se realmente há algum problema nesses órgãos, como os estados, empresas e por aí vai. Como material método aqui desse trabalho, foi feita uma abordagem qualitativa e descritiva, do tipo bibliográfico, onde por meio de métodos de revisão bibliográfica e narrativa, o pesquisador desempenhou um papel central na interpretação dos dados. E essa metodologia foi adequada, pois permitiu explorar a evolução histórica da legislação no Brasil e buscou desenvolver historicamente o impacto das políticas ambientais. Assim como foi citado outrora, vemos que é de suma importância observar o contexto histórico de cada momento ali e destaque do nosso país para observar se houve ou não uma adequação da legislação ambiental no nosso país. Então, foi feito todo esse englobado aí para ver se houve ou não essa modificação eficaz. Bem, já nos resultados e discussões do artigo, ele ilustra bem os resultados dessa complexidade, né, dessa tarefa que foi realizada, de fazer todo o apanhado da evolução da legislação ambiental no Brasil, enfatizando sempre a parte do contexto histórico, por se tratar de uma revisão bibliográfica, e elevando principalmente os pontos de desenvolvimento dessas leis, como, por exemplo, ele começa fazendo o apanhado desde antes do Brasil ser descoberto, utilizando as legislações de Portugal,
que quando o Brasil passou a ser colônia, ele passou a trazer essas legislações de Portugal vigentes para o Brasil, onde de 1500 até o período do início da colonização até 1800, já no Brasil Império, a gente fazia muita importação dessas legislações. Do qual, por exemplo, uma delas importada a parte da Europa, que era a parte das ordenações, que eram meio que leis da época para impedir que alguns recursos fossem extraídos de maneira indevida. Não tinha-se uma preocupação com a parte ambiental, de pensamento das gerações futuras, mas era mais com a questão do aproveitamento de recursos que existia na época. Tanto que a primeira lei de aproveitamento de terra e coisas do tipo foram legisladas a partir de 1800, 1850, por aí. Porque anteriormente a isso não existia essa preocupação com as gerações futuras. E o artigo presente também, ele vai fazer a abordagem não só dessas décadas, mas também vai fazer desde o Brasil República, do início da República Velha, das décadas de 30 até a década de 90, já com a República vigente, e até o início do século mais atual, fazendo esse comparativo de que o Brasil só foi ter uma importância grande para as legislações ambientais a partir da década de 80, quando leis de uso de terra já foram melhoradas, a questão de utilização e descarte de resíduos também, só que elas se apresentaram ineficazes, porque não tinha uma fiscalização ampla desse quesito e também não tinha uma conscientização da população para externalizar esse pensamento, né? Dessa preocupação com a parte ambiental. Do que seria daqui a 20, 30 anos, por exemplo. Como não existia essa preocupação, pouco era se feito em relação a isso. Apenas tinham as leis, mas elas não eram efetivamente usuais, por exemplo. Elas não eram eficazes no que aquilo que elas se propõem a fazer. Já nas décadas mais atuais, já dentro do século XXI, houve um grande avanço por conta da questão da globalização, porque outros países tiveram essa preocupação, o Brasil exportou mais uma vez esse desejo e conseguiu trazer políticas mais eficazes de conscientização da população e de maneiras de fazer com que as empresas também aderissem a essas leis, né, essas legislações. Mas ainda assim apresentou uma certa ineficácia por algumas questões, por exemplo, relacionadas à corrupção e à fiscalização e à falta também de qualificação técnica, né, de profissionais que estão dispostos a fazer essa fiscalização. E posteriormente no slide, a gente vai ver a conclusão do artigo, que os autores concluem que no Brasil houve essa constante evolução, né, o fortalecimento da legislação ambiental e o reconhecimento a partir dos avanços, né, dos grandes desafios que foram encontrados desde a época do Brasil colônia, né, essas questões ambientais. Mas deixem bem enfatizado que as leis já existentes não são suficientes para garantir a proteção ambiental, pois precisa ser estabelecido o fortalecimento da fiscalização, como ele bem apresentou nos resultados de discussão, e o preparo técnico, né, para ser feita essa fiscalização, bem como a conscientização da sociedade e o comprometimento das empresas, né? Com uma boa conscientização da sociedade, uma boa fiscalização, unido junto com uma legislação bem elaborada, você consegue fazer com que as empresas conseguem aderir também, né? Já que boa parte dessas questões, por exemplo, de grandes empresas, construtoras, por exemplo, da área da engenharia civil, existe um descarte inadequado dos resíduos. Na cidade de Açailândia, por exemplo, você tem empresas que fazem esse descarte, mas você não sabe aonde é feito esse descarte. Mas se houvesse uma fiscalização adequada, você poderia forçar com que as empresas providenciassem locais adequados para fazer essa fiscalização, para fazer esse descarte. E além disso, outro fator que contribui muito para essa ineficácia é a questão da flexibilidade das leis e a corrupção, que é envolvida dentro dessas questões. E posteriormente a referência dos nossos artigos. E é isso, por aqui damos encerrada a nossa apresentação.